Bom dia, meus caros alunos. Vamos dar início à nossa aula de Sociologia. O tema de hoje é justamente dando continuidade àquilo que a gente já vinha falando, né, que é a construção da identidade. A construção da identidade, que é uma identidade social, né? E o responsável por essa construção de identidade social são as instituições sociais. Mas isso é depois. Agora nós vamos continuar falando da construção da identidade social. Eu preparei para vocês um slide, e esse slide é muito esclarecedor com relação a isso, tá bom? E a intenção dessa aula não é fazer com que você aprenda tudo aqui, mas é nortear você nos seus estudos, né? Eu coloco para vocês algumas atividades, alguns vídeos, vocês acompanham pelo CMSP, né? Seja pelo telefone, seja pela televisão, as aulas de sociologia estão tratando justamente desse assunto, tá? Então, para a gente começar, eu queria mostrar para vocês um slide. Esse slide, ele fala da construção da identidade, né? O que vem a ser essa construção da identidade? Primeira coisa, nós vamos dar uma olhada. Nós vamos dar uma olhada nessa apresentação aqui, tá? Essa apresentação, ela tem a intenção de clarear, dar uma clareada para vocês no conceito do que vem a ser essa identidade social, tá bom? Essa identidade social, ela nada mais é que uma construção de quem nós devemos ser, tá? Creio que seja essa daqui. Isso. Aqui agora, nós vamos dar uma olhada aqui nessa construção da identidade, tá? Quando a gente fala de identidade, é quem nós somos, ou quem nós queremos parecer para quem nos olha, para quem nos vê, para quem nos observa. Essa identidade, ela tem muito a ver com a identidade do grupo. Vamos ver a seguir aqui. Ó, quem sou eu, né, nessa identidade, né? Qual que é a sua impressão identitária, né? Quem é você, né? Qual foi essa construção feita, né, que a sociedade construiu de você? Primeira coisa, a identidade como fator distintivo. O que diferencia a sua identidade da de outra pessoa? A identidade é o conjunto das percepções, né? Sentimentos, representações que uma pessoa tem de si própria, como eu me vejo, que lhe permite reconhecer e ser reconhecido socialmente. É o essencial, né, numa pessoa. Ou seja, o que diferencia você das demais pessoas e o que iguala você às demais pessoas. Nesse sentido, a gente vem aqui, ó, características da identidade, né? O que caracteriza a identidade? A continuidade. Você não pode ser uma metamorfose ambulante. Hoje você é de uma forma, amanhã você é de outra, daqui meia hora você vai ter algum problema, só se tiver algum problema de personalidade, né? Que tem tudo a ver com a chamada identidade. Continuidade. Reconhecemos-nos os mesmos ao longo, nós nos reconhecemos ao longo do tempo. Você sabe quem é você ao longo do tempo, quem você era antes, você era inocente, você era ignorante, você não tinha cultura, hoje você tem, hoje você é mais esperto, hoje você é observador. A estabilidade. Tenho de mim uma representação estável,
tal como dos outros. A gente tem o costume de achar que as pessoas não mudam. Nós temos um retrato daquela pessoa e achamos que ela não vai mudar ao longo do tempo. Exemplo disso é fácil. Muitas vezes nós conhecemos uma pessoa e encontramos ela tempos depois, amigos de infância, e de repente, para a gente, aquela pessoa, ela continua sendo aquele menininho pequenininho, aquele menininho inocente, aquele menininho bobinho, e não é bem isso que acontece. As pessoas vão, sabe, acrescentando a sua própria personalidade, a sua própria identidade, a sua própria vida, características que vão sendo incorporadas ao longo do tempo. Uma outra característica da identidade é a unicidade, ou seja, você é único. Ninguém tem uma identidade igual à sua. Né? Isso daí a gente pode ver no comportamento coerente, que reflete a ideia de unicidade, ou seja, se você não gosta do vermelho, né, essa unicidade, né, esse comportamento de não gostar do vermelho, ele vai ter uma coerência em cima da sua visão de mundo, em cima do que você foi moldado pelas instituições sociais. E como em relação às características da identidade, tem a diversidade, né? O desempenho de vários papéis. Quem é você na sua família, quem é você na igreja, quem é você na escola, né? E uma outra característica é a realização. Realização, construímos-nos agindo, praticando, vivenciando, se socializando, que você vai construir essa sua identidade, tá? Uma última característica, claro que vai ter outras várias, né? Mas mais uma que a gente vai colocar seria a autoestima. O que é essa autoestima? A identidade está ligada a uma visão positiva de si mesmo. Quanto mais positiva, melhor a sua autoestima. Quanto menos positiva, é o entendimento que você tem, né, dessa identidade, né? Ela está muito ligada, né, à visão que você tem de si mesmo. Né? Se você achar que você é um fraco, que você é incapaz de aprender, que você é incapaz de se relacionar com as outras pessoas, isso tudo vai fazer parte da sua identidade. E isso tudo tem a ver com a sua autoestima, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode falar é a respeito da construção dessa sua identidade, tá? A construção dessa sua identidade é que vai garantir... Bem, senhora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, dona Dayana. Eu estou aqui programando a minha aula e ela está acontecendo independente da presença de qualquer pessoa. Seja bem-vinda. Depois eu vou gravar isso e vai ficar para todos os meus alunos também poderem participar. A discussão está em torno da identidade, Dayana. Né? Eu estou falando da construção dessa identidade. Tá? E a gente está aqui agora falando a respeito dessa construção. Essa construção da identidade, a identidade, ela é construída pelo processo de socialização, como a gente já falou. A relação mãe-bebê ajuda nessa construção do psicológico, né? Se ele tem afeto, se ele tem carinho, se ele é condicionado a viver em sociedade. Isso acontece lá na construção da identidade, quando a criança ainda é um bebê. As relações precoces são fundamentais para a construção desse sentimento de identidade, né? Quem sou eu, né? Você é um bebê chorão, você é um bebê fortão, você mama tudo. Quer dizer, desde pequeno você vem sendo moldado à sua construção identitária, tá? O grupo transmite os modelos que vai proporcionar essa identificação de quem é você, tá? Os meios de comunicação social, a televisão, o rádio, a internet, são uma fonte, modelo de identificação. Quem somos nós? Nós somos aquela pessoa brigadora, aquela pessoa que vai atrás, e isso tudo também ele é complementado, né, por vários meios de comunicação, tá bom? Passando um pouco mais para frente, a gente vai ver.
que a adolescência, né, ela é composta de continuidades e de rupturas. Durante a adolescência, nós temos vários momentos, né, que são considerados assim, pontos culminantes, né, onde vai acontecer uma ruptura, vai acontecer como se, digamos assim, algum ato simbólico que vai servir como um ritual de passagem. Por exemplo, o primeiro beijo, o primeiro namorado, a primeira formatura, o primeiro dia de escola. Tudo isso vai causando rupturas e vai ajudando na sua construção individual. É essa participação na sociedade, é essa interação na sociedade que vai propiciar a você formar a sua identidade, né? A adolescência é um período da vida que termina a infância e inicia a entrada numa vida adulta, né? Então, a gente, durante esse processo, nós vamos nos amadurecendo, tá? Características dos adolescentes, né? Que a gente consegue perceber, assim, na identidade, na construção social do adolescente. Modificações corporais, isso aí é o básico, né? Nós estamos em fase de desenvolvimento, né? Alguns vão ter um narigão, as meninas vão começar a formar o seio, os meninos vão começar a ser atraídos pelas meninas. Isso tudo traz, gente, transformações para a gente, tá? Mudanças no humor. Muitas vezes, né, nós vemos aquela pessoa que um dia ela está bem, daí no outro dia ela vem e aparece para mim na escola, né, totalmente emburrada, né? Esse tipo, né, de mudança de humor é característico mesmo da adolescência, né? E nesse mesmo período a gente começa a perceber um distanciamento daquele núcleo familiar, né, dos pais. Isso por quê? Porque a criança, o adolescente, ele começa a perceber que existe outras atrações fora do núcleo familiar, né? Então, aí é que tá. Só que ao mesmo tempo, e isso é que causa essa contradição, ele tem o mundo inteiro, mas ele também está pesando o quê? O grupo social a qual ele faz parte. E esse embate, essas contradições que a gente vai vivenciando na sociedade é que vai formar quem somos nós, né? Qual é a nossa identidade? O pensamento abstrato, começar a projetar o futuro, é, 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 a lançar metas, né? A pensar de forma abstrata e perceber que nem tudo que a gente vivencia é uma coisa concreta, é uma coisa palpável, e a gente vai começar a perceber isso quando a gente começa a entrar na adolescência. Né? Uma criança, muitas vezes, ela não é capaz de entender, digamos assim, eu não ponho a minha mão no fogo. Né? Não quer dizer que você vai pôr a mão no fogo, né? Isso aí é um pensamento abstrato, né? É uma forma de... Agora, quando você começa a vivenciar a sua adolescência, aí sim, aí você começa definitivamente a pensar no concreto e fazer relações com o abstrato, projeções, lançar metas, né? E isso a gente consegue evidenciar nas primeiras fases da adolescência, tá bom? Não que quando criança você não tenha sonho. Muitas vezes você leva até para a fase adulta os seus sonhos de infância, tá? Ah, defesa de causas, defender o seu próprio, a sua própria visão de mundo, ou pelo menos aquilo que você acha que é a sua visão de mundo, né? Porque, como nós já discutimos, essa visão de mundo, ela faz parte da visão de mundo de um grupo, de um determinado grupo social, né? De determinadas pessoas que convivem no mesmo espaço, partilham das mesmas ideias, né? E, gente, o egocentrismo intelectual. Nossa, a gente consegue perceber no adolescente, né, aquele comportamento assim que quando ele começa a vivenciar, ele começa a aprender, ele começa então também a se identificar com aquilo e achar, né, que ele sempre tem razão, né? Ele ainda não aprendeu assim que nem sempre, apesar de tudo estar caminhando para que nem sempre nós temos razões.
né? A razão da coisa, a razão para justificar o nosso comportamento. Muitas vezes aquilo que para a gente é uma coisa ínfima, para um adolescente, ou muitas coisas, muitas vezes também, né? Aquilo que para a gente é uma coisa absurda, para o adolescente é uma coisa normal. Você quer um exemplo assim, desse tipo de comportamento? A vivência nas mídias sociais. Para a gente, pessoas mais velhas, os professores, muitas vezes você está participando de mídia social, está fazendo uma live, está colocando a carinha para todo mundo ver. Isso muitas vezes, para mim, para a gente, é uma coisa de outro mundo. E hoje o jovem é vídeo chamada para todo lado, né? É conversar online com as pessoas. Esse tipo de comportamento, essa forma de ver o mundo, muitas vezes acaba criando no adolescente aquela visão errada, né? De que eu sou o mais capaz, eu sou o melhor. E com o tempo a gente vai amadurecendo e percebendo que não é bem assim. E isso é que causa essa chamada crise da identidade. A identidade passa por crises e ajustamento ao longo da vida. Muitas vezes nós descobrimos que os nossos pais não são aqueles tão heróis, né, que a gente tinha como referência. Na adolescência, essa crise tem uma importância particular. É nesse período que se constrói uma forma própria e pessoal de estar no mundo. Em causa estão a busca do papel sexual. Ó, eu gosto de menino ou é de menina? Eu, eu, eu acho que eu tenho que fazer sexo antes do casamento ou não, com meu namorado ou com minha namorada, né? Então, essa crise de identidade, essa crise de valores, né? Esse questionamento faz parte, gente, do nosso desenvolvimento identitário, tá? Quem nós queremos ser, quem nós vamos ser, onde nós estamos inseridos, é que vai criar, possibilitar essa construção, tá? A gente pode falar também uma busca, né, de profissão, de separação em relação aos pais, de realização pessoal, e esse desenrolar, né, esse construir a identidade individual, né, que depende dessa identidade social, ela é formada de crises, né? Identidade realizada. O que eu quero dizer com isso? O processo de autonomização, autonomia, né? Você tem autonomia, você pode ir, você pode vir, você pode pensar, você tem pensamentos próprios. Esse processo de autonomização do adolescente passa por vários processos de oposição e atitudes de rebeldia. Muitas vezes o pai fala, não faça isso, ele vai lá e faz isso, né? Justamente para experimentar, para tatear, para sentir, para vivenciar o mundo que te cerca, tá? Muitas vezes essas atitudes, né, elas podem ter consequências graves, tá? Elas podem sim ter consequências graves, né? Com relação ao uso de bebidas, de drogas, né? Frequentar lugares que nem sempre vão melhorar você como pessoa, tá bom? Todo esse processo é, no entanto, fundamental para que, no final da adolescência, atinja a identidade realizada. O processo de identidade, no entanto, nunca será finalizado. Você sempre vai poder vivenciar novas experiências. E a gente acaba chegando à seguinte, concluindo, né, fechando essa temática, a gente tem algumas coisas para concluir. Que a gente é formado de várias identidades, né? Como eu disse, né? Você coloca uma máscara para ir na igreja, você coloca uma máscara para ir no cinema, você coloca uma máscara para ir na escola. Em cada local desse vai pedir um tipo de comportamento que tem a ver com a sua identidade. E essa sua identidade, ela tem muito a ver com o grupo ao qual você faz parte, né? Então a gente vai ver aqui, ó, quando a gente fala da identidade pessoal, nós estamos
Nós estamos nada mais, nada menos que falando de um momento, envolve a percepção subjetiva que o sujeito tem da sua individualidade, né? Quando você começa realmente a perceber aquilo que realmente é seu e aquilo que faz parte do grupo, né? Você começa a diferenciar, né? Isso é uma parte da identidade que é chamada da identidade pessoal, individual, né? A identidade social, que é essa que é nos dada pelo grupo, resulta da interação que constantemente estabelecemos com o meio social em que estamos inseridos e que ajuda a definir a nossa consciência social, né? Por exemplo, o seu grupo, né? Ele vai dar para você, ele vai ceder a você uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo, ela vai trazer para você, junto com essa visão, uma consciência social, né? Ah, por exemplo, se, digamos assim, você faz parte, por exemplo, de uma seita, né? Ou participa de um grupo específico, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo de uma religião. Você vai numa determinada religião e, de repente, você resolve que hoje eu não vou nessa igreja, eu vou naquela outra. Daí, de repente, começa a te bater. Nossa, mas eu não devia estar aqui, eu devia ter sido mais fiel, eu devia ter continuado, sabe, naquilo que eu acreditava. O que é isso, gente? É a consciência do seu grupo social fazendo o quê? Agindo, tentando fazer o quê com você? Trazer você para aquela visão de mundo que você sempre teve. Lembra da constância? Isso faz parte da identidade social. E também nós temos a identidade cultural, né, que faz parte de você enquanto indivíduo, né? O sujeito reconhece através dos valores que partilha com sua comunidade, a identidade cultural. Você é negro? Sim, eu sou negro, tá? O quanto de negro você recebeu, né, da sua identidade cultural do grupo que você participa? Você se reconhece nessa atitude de negro, nessa atitude de branco, nessa atitude de oriental, né? Essa identidade cultural você carrega contigo, né? E a partir de então você tem que começar a reconhecer-se, né, através desses valores que vieram transmitidos para você. A identidade cultural vai definir, por exemplo, o tipo de música que você gosta, o tipo de filme que você gosta, como que você gosta de se vestir, qual a denominação religiosa que você vai seguir, né? Qual, qual é o melhor prato, né, que você gosta de comer. Tudo isso tem a ver com o seu grupo social, que também vai lhe transmitir essa chamada identidade, tá bom? Nós temos agora, a seguinte meta. Toda essa aula ela é preparada para que você, ao ler os textos que eu posto, ao ver as aulas do CMSP, você consiga, de forma mais tranquila, entender aquilo que está sendo falado, tá? A intenção não é que você, aqui nessa aula, consiga tirar todas as suas dúvidas. Depois que eu assisti a aula do Regis, estou prontinho para aprender tudo em sociologia. Não, pelo contrário, esse momento aqui é para a gente encaminhar a nossa leitura, encaminhar o nosso entendimento dessas atividades que está sendo posta. Eu quero apresentar para vocês agora uma atividade que eu postei para vocês e vai estar, acho que já está essa semana aqui, lá no site do Benê, tá? Então, eu queria, para isso, poder mostrar para vocês essa atividade. A atividade é essa daqui, e eu vou partilhar ela aqui, para a gente poder discutir ela, e você vai estar vendo essa semana aqui, lá no CMSP. Tá bom? Veja só.
Eu vou apresentá-la aqui para você, essa atividade, porque isso vai ajudar você a entender melhor esse exercício. O exercício dessa semana, ele está trazendo, ele está trazendo, opa, dei uma comida aqui no negócio aqui, deixa eu acertar isso aqui. Ele vai estar trazendo para vocês esse exercício. Esse exercício ele é muito fácil, tá? E nós vamos então, eu creio que vocês estejam vendo a tela, né? Essa tela, essa tela, né? Bom, acho que é. Vamos ver, vou deixar ela aberta para eu poder apresentar para vocês, tá bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode falar mais perto do microfone, eu vou falar no chat, tá? Não se preocupa, não. Eu estou apresentando aqui agora o exercício dessa semana, tá? Para ajudar vocês a resolverem, tá? Pode ficar tranquilo, sinta-se à vontade. Apresentar é uma guia do Chrome. Não. Apresentar uma janela. Aqui, uma janela. Então, vamos lá. Compartilhar. Essa janela. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo essa apresentação que eu estou colocando? Eu gostaria que vocês me falassem para eu ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Está aparecendo para vocês aí uma tela? Essa tela aqui? Com exercício. É isso mesmo? Respondam. Sim? Eu não cheguei a ver. Está em outro lugar. Está vendo, né? Bom, aqui nessa tela que eu tenho aqui, ela vai estar apresentando para vocês o exercício, a atividade de sociologia que está lá posta para vocês, tá bom? Então, todo mundo vai lá e a gente vai estar falando justamente da rotina, sabe o que é o mudar, né? O que é essa mudança, né? De rotina. Nós estamos vivendo um momento agora que é o momento da pandemia, tá? Esse momento de pandemia é complicado, né? E ele impõe a gente assim uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela é sim sensível, nós conseguimos perceber isso. Veja só, fazer uma leiturazinha rápida e depois mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês o que é para ser entendido, o que é para ser visto, percebido nessa atividade, tá? Que está tratando justamente da criação, da formação, né? Da construção da identidade. Vamos ler comigo, ó. A rotina faz com que percorramos os mesmos caminhos todos os dias. Todo dia você levanta, toma café, toma banho, troca de roupa, pega o ônibus, vai para o trabalho, volta, senta, dorme. Você tem uma rotina. Talvez porque facilitem, né? Isso aí facilita a nossa vida. Eu sou uma pessoa, eu também vivo numa rotina. Pelo costume, da maior segurança, entre outros motivos. Temos a tendência de, ao repetirmos muito uma determinada ação, como no caso de sempre fazer o mesmo trajeto de casa para a escola, por exemplo, não prestamos atenção nos detalhes que nos parecem corriqueiros. Assim,
algumas novidades, no caminho lá, ó, tem uma nova ponte, tem uma nova loja, né? Tem pessoas diferentes. Nós nos acostumamos com o nosso caminho, nós nos acostumamos com, com, com esse trajeto, né? Com essa rotina, né? Não prestamos atenção aos detalhes que nos parecem corriqueiros. Assim, algumas novidades acabam passando sem serem notadas. Quando mudamos o trajeto ou ficamos um período sem passar pelo mesmo lugar, ao retornar, quando a gente retoma aquela rotina, né, de antes, geralmente somos surpreendidos com algumas novidades. Já ficou fora algum tempo da cidade, depois você volta, parece que é uma outra cidade, parece que as pessoas são outras, né? Essa capacidade do estranhamento, lembra que a gente conversou a respeito do estranhamento? Lá no comecinho, acho que estava até na parte presencial ainda, né? O olhar de estranhamento, né? E às vezes a gente acostuma, a gente está fora daquele local para a gente começar a perceber como que funciona, tá? Seja nesse trajeto, né, alguma coisa que mudou assim, ó, seja um novo prédio que está sendo construído, onde antes era um terreno que abrigava um comércio, seja uma casa recentemente pintada de outra cor, ou que não era antes, ou uma placa de trânsito, obra, entre outros. Muitos são os exemplos que podemos considerar quando o assunto é mudança. A forma como as pessoas se vestem, a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas uh, se relacionam. Isso, gente, também sofre mudanças. É que a gente vive numa rotina e a gente acaba não percebendo isso. Não temos dúvida de que os seres humanos são seres sociais que interagem entre si. Sabemos a forma como manifestam e expressam o papel social que desempenham no grupo em que estão inseridos. Contudo, é preciso desnaturalizar, lembra aquele do olhar de estranhamento? Desnaturalizar o motivo pelo qual vivem em sociedade, já que não se trata exclusivamente de sobrevivência, tá? Não claro que a vivência social, ela vai garantir a nossa sobrevivência, mas essa convivência social, ela não é exclusiva para nos manter a nossa sobrevivência. Ela é também, tá? A gente precisa dessa interação social, a gente precisa dessa vivência social para a gente se construir melhor enquanto indivíduo. A construção identitária, a construção da sua identidade, né, dos indivíduos depende de uma série de articulações com o meio social. Eu queria que vocês dessem uma olhada agora nessa figurinha que está aqui. Olha lá, está sendo colocada uma rotina. Ó, levantou de manhã, escovou os dentes, tomou banho. Ó, tá aqui, parece até que está no boteco bebendo, mas não, ali é o café da manhã dele. Daí depois ele pegou o carro, foi para o trabalho, chegou no escritório, almoçou, chegou em casa, descansou a televisão, foi dormir. Isso daí é uma rotina. Isso aí foi colocado para você entender o que eu quis dizer com uma rotina diária, uma forma de se viver. E daí então vem as questões. Olha, a partir da reflexão acima, que é essas figurinhas que estão aí, né? Aponte no seu caderno algumas mudanças sociais que percebeu nos últimos anos e que considera determinantes para a forma como as pessoas vivem atualmente. Ou seja, analisa alguns anos atrás, ou o que está acontecendo hoje, né? E aponta para mim algumas mudanças, né, que você consegue perceber. Eu vou falar para você, o uso de máscara, o isolamento social, né? O não contato com as pessoas, o uso do álcool em gel, tudo isso está sendo incorporado à nossa vida. E quando passar essa pandemia, muito disso vai continuar. Então, eu quero aqui que você faça uma reflexão, tá? E apontar lá para mim, né? Quais as mudanças que você percebeu, né, na sua vida, né, nesses últimos anos, né? Ó, e eu quero que você aponte para mim por que você acha que aquilo foi determinante na mudança de rumo. Por exemplo, você pensava em fazer um curso de marcenaria que trabalha com madeira.
Daí, ao longo do tempo, você foi percebendo que não se trabalha muito mais com madeira, né? Eu acho que a melhor coisa é eu me fazer algum curso assim de informática, né? Informática é melhor, é muito mais usual. O que que levou, o que que determinou você nessa sua mudança de rumo? Fácil, uma avaliação, né, da sociedade. A sociedade mudou. E isso também trouxe mudanças para você. E isso faz com que você faça o quê? Uma alteração no rumo daquilo que você tinha antes determinado que seria. Vamos ver aqui. Com relação, você, digamos que você ache alguma coisa que você, isso aí tenha determinado uma mudança em você. Essas alterações na sociedade foram profundas ou lhe parece que pouca coisa mudou? Bom, você vai avaliar. O que eu quero desenvolver em você é essa capacidade de perceber as coisas. Não tem certo e errado em sociologia, mas tem o desenvolvimento da capacidade de perceber essas interrelações. O objeto de estudo da sociologia são essas interrelações, né? E muitas vezes se fala no genérico, sociologia é estudo da sociedade. A sociologia é o estudo dessas relações sociais, como que elas se dão, como que elas são percebidas, né? E quanto a si mesmo, as mudanças e alterações da vida cotidiana, no dia a dia, né, impactaram sua forma de ser, de agir, de pensar, de se manifestar socialmente? Explique. Bom, eu acho que sim, eu era uma pessoa que abraçava todo mundo, apertava a mão de todo mundo, né? Não beijava todo mundo, que sou sincero em dizer que eu não sou uma pessoa tão sociável assim para ter esse tipo de aproximação. Mas eu sou muito sociável, sabe? Cumprimento, converso com todo mundo, mas aí é que tá. Podemos considerar essas mudanças significativas como um desdobramento natural do desenvolvimento humano que aconteceria independente desses fatores sociais? Eu acho que tem mudanças que não são naturais. Tá? Tem mudanças que acontecem independente do comportamento humano. Mas você pode achar que não. Tá? E é esse debate, é essa reflexão que eu quero que vocês façam. Tá bom? Então, isso aqui é o exercício para essa semana. Semana que vem, a gente vai, a gente vai, a gente vai estar falando de instituições sociais, tá? A gente vai dar um passo a mais, tá? A gente falou primeiro que o ser humano é um ser social, depois agora a gente está falando da construção da identidade, e a gente vai passar por uma fase agora da gente estudar as instituições sociais. A escola, por exemplo, né? A escola funciona como uma instituição. A educação, ela, ela, a escola usa, ou melhor, a educação usa a escola para transmitir a cultura. O que é a educação? A educação nada mais é do que o conjunto da cultura de um povo. Né? O que é importante para aquele povo? Né? Digamos assim, ó, é a matemática, é o português, é a arte, é a sociologia. Esse conjunto de conhecimentos fazem parte do quê? Da cultura de um povo. E além desse currículo formal, matemática, português, sociologia, filosofia, tudo que você tem na escola, que tem o papel enquanto instituição de transmitir para você, nós temos a escola como uma instituição também que ela transmite valores, formas de comportamento. Por exemplo, é na escola que você aprende, por exemplo, a disciplina. Ó, ficar sentado ali, olhando o professor falar, 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 falar. Isso daí o que, que é? Nada mais é do que um condicionamento para o mundo do trabalho. Né? Você acha que você vai chegar então de bicicleta dando grau no escritório, né? É impossível isso, gente. E aonde você aprendeu isso? Falou, ó, ô Joãozinho, sente-se aí para a gente poder assistir a aula. Olha aí eu condicionando o comportamento. É o papel da escola? É o papel da escola, porque a escola tem a função de transmitir
essa cultura, esses valores. Então, a escola ela é o espelho da sociedade ao qual ela está inserida. A gente vai primeiro começar pela família, isso aí semana que vem, pela família, pela, pela escola, pela religião, por vários grupos, instituições sociais. Né? E daí a gente vai começar explicando o que são essas instituições sociais antes de tudo. Né? Porque existe diferença de um grupo para uma instituição. Um grupo social são indivíduos que partilham do mesmo sentimento, dos mesmos valores. Uma instituição, ela representa vários grupos. Por exemplo, a escola é uma instituição. Na escola não tem só evangélico, ou só cristão, ou só pessoal da Umbanda. Então, quer dizer, a escola, enquanto instituição, ela representa grupos sociais. Né? E ela tem qual função? Transmitir esses valores. E muitas vezes esses valores eles não estão no currículo. Onde você aprendeu, por exemplo, que menino usa azul e menina usa rosa? Onde foi? Alguém falou para você? Isso aí muitas vezes ele é simplesmente assimilado, né? E mais conforme você vai indo, vai interagindo, você vai percebendo, fala, não necessariamente a menina tem que usar rosa e o menino tem que usar azul, né? Mas isso daí vai depender da interação do seu grupo. Há valores, por exemplo, que grupos não abrem mão de forma nenhuma, entendeu? E há valores que eles são moldáveis, mas esses mesmos valores eles vão sendo modificados com o tempo. Imagina só se até hoje, houve uma época em que todo e qualquer contrato que ia se fazer, então tirava um fiozinho do bigode e dava. Hoje em dia você pode rapar a barba e dar para o outro que não vale nada. Né? Então, olha só como os valores vão sendo mudados ao longo do tempo. Tá? E reconhecer essas mudanças, reconhecer que a sociedade é uma coisa mutável, tá? Se reconhecer dentro dessa sociedade enquanto indivíduo e o quanto você sofre influência desses grupos sociais da própria sociedade, é a sociologia, entendeu? Você começou, então, a perceber o mundo que te cerca. Segundo passo, vamos agora analisar de forma coerente, de forma científica, sem achismo, essa sociedade que a gente está inserido, entendeu? A sociologia, ela não é uma ciência que, não, ela pega aquilo que a gente vivencia, porque o nosso objeto de estudo da sociologia é uma coisa que é de todo mundo, né? Todo mundo tem relações sociais, né? Então, todo mundo se acha mestre em sociologia. Só que a sociologia ela te impõe um pensamento crítico, racional. Né? Não pode ficar só no achismo. Você tem que ter base para você poder ter uma opinião, poder falar alguma coisa com com coerência, né? Entendendo, passando a compreender como funciona a sociedade. Para isso, nós temos vários autores. Tem vários autores. Cada um interpreta a sociedade de uma forma diferente. Tá? E essa forma diferente, muitas vezes usam. Ela é uma forma diferente justamente porque eles usam um método diferente de análise. Só que esse método ele é certo ou ele é errado? Cabe a nós, sociólogos, nós, estudantes de sociologia, passarmos a analisar como que está sendo feito esse aprender a sociedade, interpretar a sociedade. Isso significa o quê? Que a sociologia também é mutável. Se eu falar para você que há tempos atrás existia um negócio, uma coisa né, chamada, por exemplo, e pior que tinha aceitação, né? A gente chama de darwinismo social. É acreditar que existe uma sociedade que é evoluída
em uma sociedade que é primitiva. Quer dizer, esse pensamento, um dia, gente, já existiu. Isso, para mim, é o sinal do quê? Né? É o sinal do quê? Isso daí passa é o olhar de estranhamento, né, Leonardo? É bem isso, né? Então, a sociologia, ela nos permite perceber que as coisas mudam, né? Que o que a gente precisa é analisar com coerência. Em sociologia, prestem atenção, gente, não tem certo e errado. Claro, tem coisas que você falar absurdo, você fala, não, isso aí não tem nada a ver. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é que o que vale na sociologia é a argumentação, é a forma como você percebe, é a forma como você analisa o que está no seu entorno, tá bom? Por isso eu estou propondo para vocês esse pequeno exercíciozinho aí. Eu acho que o maior trabalho mesmo é copiar isso aí no caderno, tá? E tem que copiar mesmo algumas coisas, gente, porque não adianta algumas coisas, né? Porque não adianta você mandar para mim só a resposta, né? Eu quero ver você, sabe, ter contato com a sociologia, tá? Eu quero que você demonstre para mim que você leu aquilo dali, pelo menos, né? E não mande para mim só a resposta que o amigo te mandou. Eu estou cansado de ver respostas iguais, né? Se tiver como imprimir, pode imprimir. Se tiver como fazer no Word, faz no Word, manda para mim, não tem problema. Isso aí não é problema. Eu quero que você faça, eu quero que você leia, tá? É claro que quando a gente retornar, se você não tiver escrito, se você não tiver impresso, se você não tiver feito nada, você vai ter que fazer, né? Então, isso aí que é o grande problema. Então, tem algumas questões que você tem que copiar, sim, tá? Mas texto, esquece, o nosso texto base ainda é aquele mesmo texto, socialização e sociabilidade, que está postado para vocês, tá bom? Bom, aqui agora então vai encerrando a nossa aula. Espero que vocês, semana que vem, né, já tenham visto e feito exercício mandado para mim pelo meu e-mail, tá? Usem sempre o site do Benedito Torres, tá? Outra coisa, o restante dos professores precisam da interação de vocês. Tem um monte de professor com muito boa vontade tentando fazer contato com vocês, e eu sei que vocês assistem as minhas aulas, assistem aos meus vídeos. Eu preciso que todo mundo tente formar uma teia, gente, de inter-relações, sabe? Tente conversar com seus amigos, falar, ó, é importante você ir atrás, é importante você fazer, tá? Porque senão, quando do retorno, vai ser uma coisa mais complicada, tá? Então, se você estudava de manhã, procure montar. Lembra que a gente comentou aqui? Montar uma rotina. Ó, segunda eu vou estudar isso, terça aquilo, quarta aquilo, sexta aquilo. E aí é legal, tá bom? Pessoal, abraço para vocês, tá? A gente se vê a semana que vem. Valeu, valeu, Leonardo. Tchau, Dayana. A gente se vê a semana que vem, tá? Espero que vocês consigam realmente dar conta dos exercícios aí, tá bom? Até mais.